Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD de hoje, dia 2 de fevereiro, não é isso? Eu estou meio perdido no calendário. 2 de fevereiro, depois do dia 90 de janeiro, segundo falaram, né, que nunca acabava. Pois é, 2 de fevereiro, nós estamos na lição número 5 ainda. Essa é a nossa aula número 8, ok? Aula 8, mas lição 5, a continuidade. Nós vamos ler o que está na primeira página, tá, da lição. Depois nós já vamos para onde paramos, na página 56 do seu material aí, do seu... Eu não sei se chama livro, se chama revista, porque ele está em algum lugar entre os dois, né? Pequeno e tal, mas você sabe o que eu quero dizer, certo? Então vamos orar para iniciarmos esta manhã. Deus querido, muito obrigado pelo nosso privilégio esta manhã de nos reunir ao redor da Tua Palavra. Oramos, ó Deus, pelos nossos irmãos que debaixo de tantas dificuldades lhes servem, enquanto no mundo com liberdade como o nosso país, muitos ainda optam se vão ou não à Tua casa no domingo pela manhã, vão ou não se reunir com o Teu povo. Oramos pelos nossos irmãos que debaixo de perseguição ainda assim se reúnem e têm servido de exemplo para nossas vidas. Quanto à lição que vamos estudar hoje, ó Deus, ainda sobre a vida do Teu Filho, sobre a pessoa do Teu Filho, queremos pedir que o Teu Espírito venha abrir nossas mentes e corações, para que possamos compreender e aplicar às nossas vidas aquilo que Tu vens nos falar hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Como disse, irmãos, na primeira página nós temos um texto que ficou para a memorização, é um texto muito conhecido, que eu quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Vai estar projetado ali, quer ver só? A qualquer momento. Muito bem. Vamos lá, irmãos, a uma só voz. É o controle remoto que está. Vamos lá. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Isso é 1 Coríntios 15, 3 e 4, certo? Para Paulo, esta era uma síntese da pregação do Evangelho. O Evangelho não é deixe de sofrer, não é Jesus te ama, não é Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Essas coisas, com a devida explicação, são verdades, mas o Evangelho deve incluir o anúncio da morte e da ressurreição de Jesus, porque o importante é o que isso significa para a vida daquele que precisa de salvação, ok? Muito bem. Então, esse é o texto inicial, mas nós já vamos pular para a página 56, certo? Depois já de começar a ver sobre a obra de Cristo, nós vamos agora, ainda sobre essa obra, falar sobre as provisões da obra de Cristo. Então, por acaso, se você está caindo de paraquedas neste vídeo, aconselho que você dê um pause, volte no vídeo anterior para pegar o famoso fio da meada, né? Poder entender sobre aquilo que nós estamos falando. Assiste o vídeo anterior e depois este aqui, ok? Mas vamos lá. Página 56, as provisões da obra de Cristo, ou seja, o que isso trouxe àqueles que foram por ela alcançados. Nós vamos iniciar, irmãos, com esse texto que diz que Jesus Cristo veio à terra para pagar o preço dos nossos pecados. Só essa declaração aqui, meus irmãos, já não é muito querida, que como eu falei semana passada, as pessoas querem que Jesus seja um exemplo para as vidas, um mártir e uma série de coisas, mas não o Salvador, porque Salvador pressupõe necessidade de salvação, correto? Simples como a água. Então, se pressupõe necessidade de salvação, alguém vai continuar raciocínio e vai perguntar, salvação do quê? E aí a nossa frase aqui já deixa bem claro, dos nossos pecados. E aí o politicamente correto entra em cena e o pessoal não gosta muito que se comece a falar que isso é errado, aquilo é errado. Hoje eu estava assistindo de manhã um vídeo de um homem chamado Ben Shapiro, é um americano, um judeu, que faz defesa do conservadorismo, e ele estava falando exatamente, a pessoa que estava lhe fazendo uma pergunta, estava chamando de intolerante as opiniões dele de que esse ou aquele comportamento são pecado. Ela usou a palavra de propósito, porque ele sendo religioso, né, judeu,
segundo ela, é algum tipo de fobia, né? Tudo é fóbico hoje em dia, né? Você chamar tal comportamento de pecado. E aí ele estava dizendo não, porque aquilo é o direito dele de opinião. Inclusive, um dos pressupostos da cultura americana é a liberdade de opinião. Então você tem liberdade de discordar daquilo, do comportamento que alguém tem. Então, por exemplo, você é livre para discordar do casamento nos Estados Unidos. Você pode dizer que o casamento é uma instituição falida. E nem por isso você vai ver multidões na rua queimando pneu porque você é casamentofóbico. Porque você tem direito à opinião. Você não quer casar, não casa. Você simplesmente pode ficar fora da instituição. Da mesma forma, você tem direito a outras opiniões e assim por diante. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que você, na cultura de hoje, discordar de alguma coisa e discordar, porque na sua visão de mundo, cosmovisão judaico-cristã, isso é pecado, meu amigo, é a mesma coisa que você... Acho que é melhor xingar a mãe da pessoa, porque ele vai ficar menos ofendido e menos atingido do que com esse comportamento. É o mundo que a gente vive hoje, está difícil mudar isso daí. Vamos ler alguns textos, eu esqueci de avisar esses que estão aí em cima. João 10, 11, 17, 18 e Hebreus 9, 12. Acho que o Tiago pode ficar com o de Hebreus aí para adiantar, que os outros são em sequência. João 10, 11, 17 e 18. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Ok, então vamos agora para Hebreus 9, 12. Então isso está tudo confirmando o parágrafo que eu acabei de ler. Ok, irmãos? Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no lugar santíssimo, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Muito bem. Então isso tudo para ilustrar, como falei, aquilo que eu acabei de ler. E nossa caminhada aqui, nossa primeira pergunta é: descreva, não é pergunta, mas uma indicação, descreva o que Jesus realizou em sua morte. Então, de novo, irmãos, isso é muito importante. Deixa eu dar um exemplo aqui. Na década de 90 tinha uma banda, Banda e Voz, se não me engano, que ele tinha uma música que acabou caindo no esquecimento aí no cancioneiro evangélico, né? Jesus virá outra vez aqui, se alguém lembra? Era até um reguezinho, né? Jesus virá outra vez daqui, viu? Reguezinho, o pessoal já começa... Né? Mas tinha um probleminha com aquela música que foi percebido pelo meu pastor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Na nossa igreja nós cantávamos diferente, não lembro nem qual foi a alteração que a gente fez, né? Porque ele não veio ao mundo para ser mártir da paz. Isso é um absurdo, isso é uma corrupção humanista da obra de Cristo. Por outro lado, olha o que ele de verdade veio fazer. Vamos ler juntos, irmãos? 1 de Pedro 3,18. Vamos lá. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, você pode até tentar argumentar que a música quis dizer que ele é o mártir da paz, porque ele é o príncipe da paz, ou porque veio fazer a paz entre os pecadores e Deus. Mas a música é muito subjetiva para querer significar tudo isso daí, né? Muito limitada para querer significar tudo isso daí. Porque Jesus veio sofrer pelos pecados nossos, pagar pelos nossos pecados. E aí ele deixa claro, o justo, J maiúsculo, pelos injustos, eu e você, certo? Então a Bíblia não está nem aí para ser politicamente correto, para chamar você, né, o justo pelos queridinhos de Deus, ou qualquer outra coisa mais fofa que você possa achar. Ele vai chamar de injusto, ímpio, incrédulo, e outro, debaixo da ira de Deus, vai chamar como realmente é. E para que nós possamos compreender a magnitude e a importância que a morte de Cristo, que a obra de Cristo realizou por nós, certo? Ainda na mesma lógica, Romanos 5,10.
Vamos ler juntos, irmãos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ou seja, em segundo lugar, nós éramos inimigos de Deus. Então, as concepções bíblicas, irmãos, do nosso relacionamento antes da salvação, elas são muito duras, elas são muito firmes, mas elas são muito necessárias também. Por quê? Por quê? Deixa eu colocar da seguinte maneira. Se você faz um acordo diplomático entre os Estados Unidos e a França, teve um probleminha lá, uma rusga, tá? Entre os Estados Unidos e a França, você faz um acordo diplomático e sela a paz. Por outro lado, você é a mente por trás de um acordo diplomático entre os Estados Unidos e o Irã. Qual dos dois vai ser mais aclamado pela mídia? Qual dos dois vai receber talvez até um Nobel da Paz? O camarada que fez o acordo entre os Estados Unidos e a França ou o acordo entre os Estados Unidos e o Irã? É meio óbvio, né? Estados Unidos e Irã estão aí, a ameaça da Terceira Guerra Mundial no mês de janeiro, né? Vai tudo pro beleléu agora, porque eles vão começar a se matar aí e vai acabar espalhando pelo mundo inteiro. Porque é uma situação muito mais grave. Agora, meus irmãos, a inimizade entre Deus e os homens faz a briga entre os Estados Unidos e Irã parecer briga de playground. Tem nem comparação, mas é para vocês terem uma ideia de quão séria é essa reconciliação que se está falando aqui. Quão séria é esse novo relacionamento e essa nova amizade que agora é feita através do sangue da morte de Cristo. Ok? Muito bem. Próximo texto, irmão. 2 aos Coríntios 5, 21. Letra C. Ok? Vamos lá. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, não apenas ele assume o nosso pecado, mas nós assumimos a sua justiça. Essa é a doutrina que nós vimos no retiro de carnaval um tempo atrás, chamada da dupla imputação. O que é a doutrina da dupla imputação? Não apenas os meus pecados são imputados a Cristo, como a justiça dele é imputada a mim. O que esse termo imputação significa, irmãos? Que alguma coisa é colocada sobre você que não é seu naturalmente, certo? Então, olha, imputaram tal crime sobre o fulano, mas ele é inocente. Então não é justo isso estar sobre ele, não é correto isso estar sobre ele. Então, da mesma forma, irmãos, a lógica diria que os nossos pecados sobre o nosso Senhor não tem lógica, não é correto, e a justiça dele sobre nós, homens limitados e pecadores, também não seria correta. Isso ao ponto, meus irmãos, isso é tão sério que é ao ponto que quando Deus olhava para a cruz, no momento da morte do Senhor, e aí está a repetição do Salmo 22 por Jesus na cruz, lemos semana passada, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste? Essa reação do Senhor ao que Deus Pai estava fazendo com ele, é por causa do pecado que Jesus levava sobre si. E agora olha o contrário, meus irmãos. Quando o Senhor olha para mim e para você, ele vê a Cristo. Quando eu digo ele vê a Cristo, ele vê a justiça de Cristo vestida sobre nós, certo? Nós não somos iguais a Cristo, como tem um camarada meio doido aí falando por aí. Né? Deus não nos ama como ama Cristo, não é a mesma coisa. É a ideia de que a justiça de Cristo foi vestida sobre nós, e aí está a doutrina da imputação. É o que esse texto está dizendo, ok? Gálatas 1,4, letra D. Vamos lá. Juntos. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então ele entrega a si mesmo pelo nosso pecado como um resgate, é a ideia por trás da palavra redenção. Resgate, não é tão difícil compreender, preço pago por alguém. Preço pago para libertar alguém. Nós estamos muito familiarizados com a ideia de sequestro,
não acontece muito, graças a Deus, na nossa cidade, até onde eu sei, nem lembro se já aconteceu, mas é bem mais comum numa capital grande, onde os bandidos podem se esconder. Você deve ter visto isso em filme. Então, olha, eu estou aqui com o seu... eu sequestrei a sua sogra. Estou pedindo 3 milhões de dólares. Aí o camarada diz, eu vou ver se consigo. Não, gente, é brincadeira. A minha sogra pagaria isso, mas eu não tenho 3 milhões de dólares. A sogra é um anjo. Mas, brincadeiras à parte, você tem um preço que a pessoa pede pela libertação daquela pessoa, né? E geralmente fazem isso porque pesquisaram que a quem eles estão extorquindo tem bala na agulha para pagar. Agora, é importante destacar, meus irmãos, que esse resgate pago pelo Senhor não foi a Satanás. Isso foi uma doutrina, eu não lembro exatamente que época, mas se eu não me engano, na era medieval que se desenvolveu, que o preço pago na cruz foi pago a Satanás. Isso não tem nenhuma fundamentação bíblica. O preço foi pago pela própria justiça de Deus. Então não foi ao inimigo, mas ao próprio Deus que o preço foi pago pela minha vida e pela sua. Eu sei que parece um pouco confuso, que você pensa assim, Senhor, o nosso Senhor pagou o preço a Ele mesmo? A dívida era com Ele e Ele paga o preço para pagar a nossa dívida. Isso é graça, irmãos. Superabundante graça. Em que Ele não precisava fazer absolutamente nada e passa pela nossa morte para que nós possamos viver a sua vida. Muito bem. Letra E, temos mais duas aí. Efésios 1:7. Vamos ler juntos, irmãos? Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. O que mais o Senhor realizou com a sua morte? Ele pagou a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados. É importante salientar, meus irmãos, que esse perdão, ele é pleno. Ele cobre absolutamente todos os pecados que estarão presentes na nossa vida em toda a nossa história. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Vocês devem lembrar, aqueles que acompanharam, da polêmica, e pelo amor de tudo que é mais sagrado, ninguém está fazendo apologia a coisa nenhuma, mas você deve se lembrar da polêmica que teve nas redes sociais sobre a questão de suicídio. E isso foi mais ou menos na época que nós tivemos na Conferência Fiel, né? Você estava nessa? Acho que não sei quem estava comigo lá, não lembro mais. Na Conferência Fiel Jovens, né? Onde teve um painel lá no auditório e esse assunto veio. Então, de novo, ninguém está fazendo apologia a coisa nenhuma, ninguém está defendendo que essa seja uma saída válida. Na verdade, a minha opinião pessoal é que o suicídio é uma das saídas mais covardes que alguém pode fazer e uma das mais egoístas que alguém pode fazer. A gente tem a tendência de meio que deixar a coisa muito mole para a pessoa que comete isso e tornando-a uma vítima absoluta, mas você esquece da dor que essa pessoa causa aos que ficam. Por isso que eu digo, uma das atitudes mais covardes e mais egoístas que existem. E, contudo, o grande problema da discussão era que isso seria um pecado imperdoável. E para não dizer que o primeiro a colocar isso publicamente fui eu, mas o pastor Marcos Granconato, que nós conhecemos muito bem, já tivemos aqui, ele colocou um fim na discussão do ponto de vista dele, que já se estendia por demais, de que Cristo morreu por todos os pecados, inclusive o suicídio. Agora veja bem, meus irmãos, veja muito bem a diferença da lógica. Ninguém está dizendo que o suicídio salva alguém. Então a pessoa era ímpia, era incrédula e resolveu pular da ponte, morreu. Continuou ímpio, continuou incrédulo e perdido. Por alguma circunstância da vida, e eu continuo dizendo que não deve acontecer na vida de ninguém, se porventura isso se quer passar na vizinhança da sua mente ou de alguém que você conhece, procure ajuda. Porque, como eu falei, é um ato de covardia e de egoísmo. Procure ajuda. Mas é um irmão em Cristo, e isso aconteceu na sua vida.
Ele era irmão em Cristo antes e continua irmão em Cristo depois. Certo? Nada muda. Porque se nós formos bem sinceros, irmãos, grande parte das nossas mortes nós vamos ser responsáveis. Fulano morreu do coração. Fazer o quê? Bem, ele podia ter se cuidado mais, ter feito exercício, podia evitar comer 3 polegadas de gordura, né, na carne que ele come. Ajudava bastante. Então, muitos de nós estamos cometendo suicídio a longo prazo. E nem por isso ninguém vai deixar de ser salvo por causa disso. Né? Nos lugares onde os cristãos ainda fumam. No Brasil é tabu, né? Mas volto a afirmar, meus irmãos, muita coisa que é proibida no meio evangélico, você não vai encontrar um versículo para sustentar. Não estou defendendo tabagismo. Eu só estou colocando, meus irmãos, as coisas em determinado lugar. Então, há lugares no mundo que cristãos fumam. A camarada morre de efizema pulmonar. O irmão morreu, né? Tadinho, efizema pulmonar. Também. Vai ser uma chaminé? Então é tadinho. A pessoa está se matando há 30 anos e finalmente o dia chegou da conta chegar, né? Então o ponto aqui, meus irmãos, é que ou nós tornamos absoluta a obra de Cristo, voltando para a nossa lição, ou começamos a relativizar, certo? Ele morreu por todos os pecados, mas esse daqui, aquele ali, esse é imperdoável. Não há pecado imperdoável. Mas todo pecado precisa ser confessado. Precisa ser abandonado enquanto estivermos vivos, é claro. Né? E deixado de lado para que a gente possa ter uma vida de comunhão com o nosso Deus. Ok? Então, perdão dos pecados, a redenção pelo sangue ainda faz uma frase no final que é perfeita. De acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, são absolutas, alcança tudo. Última letra, irmãos, letra F. Romanos 6:6-7. Vamos lá juntos, irmãos? Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, novamente, a abrangência da obra de Cristo sendo deixada bem clara por Paulo na sua carta magna, que é a carta aos Romanos. Muito bem? Bem, seguindo, irmãos, nós temos um quadro aí, esses quadros de destaque, novamente escrito pelo autor do nosso material, conhecido pastor John MacArthur, que diz o seguinte: no coração da adoração da igreja encontra-se a bela ordenança da mesa do Senhor, com a qual estamos familiarizados. Na mesa do Senhor tomamos o pão e o cálice em memória e comunhão com Cristo. No coração da mesa do Senhor está a doutrina, e a doutrina é o âmago do evangelho cristão. Jesus condensou isso em palavras quando disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. A essência do evangelho cristão é que Jesus fez algo em nosso lugar. Mais especificamente, ele morreu por nós. Este é o ponto. Sua morte foi por nós. Foi precisamente o que Pedro disse em 1 de Pedro 2:21. Cristo sofreu no lugar de vocês. Ele sofreu por vocês. Foi por nós que Cristo sofreu. Este é o ponto. Então, quando nós celebramos a ceia, como fizemos algumas semanas atrás, irmãos, nós estamos lembrando também do sacrifício, da característica de substituição do sacrifício de Cristo, certo? Então, eu quero reenfatizar isso, meus irmãos, porque a lembrança ou a percepção disso em relação à cruz traz, ou deve trazer, né, para nós, uma nova experiência todo momento que nós lembramos da cruz, certo? Ele não é um símbolo, ou ela não é um símbolo religioso. Ela não é um símbolo de vitória, apesar que há vitória ali. O principal símbolo da cruz é que o meu lugar foi tomado por outro. O meu lugar foi tomado por um justo, por alguém que não merecia. Porque poderia ser, meus irmãos, que um pai tomasse o lugar de um filho. Já viu aquelas cenas de filme, né, que o bandido captura o rapaz e tal, e o pai diz: não, me leve no lugar dele. Uma atitude de pai, está certo. Mas ali é só uma troca de iguais. E já é um ato muito bonito, mas é uma troca de iguais. É um ser humano por outro ser humano. Talvez um dos dois seja mais valioso para o bandido.
Ele pode até não aceitar. Mas o que nós estamos falando aqui, meus irmãos, é infinitamente diferente. É alguém sem absolutamente uma mancha no seu currículo. É alguém, com letra A maiúsculo, com absolutamente nenhuma mancha no seu histórico. Não haveria nada que Jesus fosse pagar por si mesmo na cruz. Porque, inclusive, se houvesse, o sacrifício dele não valeria por mim e por você. Então, por isso, meus irmãos, que é tão importante você ver, né? A ceia, quantas vezes nós já celebramos? Inclusive, o normal das igrejas é ter sempre uma data fixa. E eu me lembro, meus irmãos, quantas e quantas vezes, em celebrando a ceia, quando eu era mais novo, eu tinha que sair do automático, me lembrar. Algumas vezes o nosso pastor também falava, não trate esse momento como um momento comum, um momento religioso, um momento litúrgico. Como se você estivesse apenas, como eu falei, no automático, passando pela experiência. Mas pense no que você está fazendo. E é isso que o parágrafo aqui de John MacArthur, irmão, está fazendo por nós. Pense no que você está fazendo quando você estiver celebrando a ceia do Senhor. Não pode ser, meus irmãos, sabe? Uma coisa tão banal, né? O irmão passa, né? Você está ali checando seus e-mails e tal, né? Obrigado. Põe um pãozinho aqui. Aí vem o cálice, você pode do lado e tal. Aí o filho pergunta, mamãe, posso participar? Agora não, menino. Porque você está checando seus e-mails. Você está vendo no WhatsApp. Não é porque você tem uma... É importante a pergunta da criança. Se ela pode ou não pode participar daquele momento. E aí vem a autorização da frente, assim, irmãos, diante do que nós lemos, você nem sabe que leu, porque você estava, né, em outro mundo. Teve aquele momento, inclusive, para você orar por si mesmo e confrontar a sua vida, examine-se o homem a si mesmo, e passou batido porque você estava rindo do gatinho na internet que estava brincando com o novelo de lã. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que é fácil nós esquecermos não apenas da ceia, mas como cada coisa que existe no mundo e no relacionamento, na experiência cristã, achei a palavra. Na experiência cristã é cheio, é repleto de significado. No nosso último batismo eu destacava, irmãos, só o Senhor para pegar algo tão simples, tão comum, tão banal como água e transformar em algo tão especial como o batismo. Eu sempre tenho cuidado, irmãos, uma vez que nós batizamos em Rio, né? Não usamos batistério, usamos acho que 1 ou 2 vezes na história da nossa igreja, porque os batismos caíram no inverno e o rio estava muito cheio. Mas sempre a gente vai para um rio. Inclusive já tem aí a data no calendário do nosso próximo passeio das famílias e o nosso batismo, né? Pois bem, eu sempre tomo cuidado que antes do momento do batismo, ninguém fique usando o rio para lazer. Acabou o batismo, né? O pessoal vai já se abraçar, tirar foto. Aí as crianças podem entrar, a gente pode entrar. É para a gente tentar, meus irmãos, fazer uma separação, que agora é um momento muito solene. Apesar de ser o mesmo rio que daqui a pouco a gente vai estar brincando com o outro, subindo no cangote para brincar de... Qual é o nome aqui, negócio lá mesmo? Briga de galo e tal. Entendeu? Mas uma coisa é uma coisa, como disse o grande filósofo, e outra coisa é outra coisa. Conhece esse filósofo? Profundidade imensa. Mas é diferente. É um momento solene, é um momento importante. É um momento onde necessita de nós, meus irmãos, a compreensão que mesmo que seja água, mesmo que seja pão, o negócio que você come todo dia, a não ser que viva em dieta, né? E não come nunca, mas você entendeu meu ponto, né? Daqui a pouco, do jeito que está, o pessoal vai perguntar, pastor, esse pão da ceia é dietético? Não tem glúten? Não tem isso, não tem aquilo? Esse vinho é orgânico, ou suco de uva, no caso, né? Elementos tão simples, mas repletos de significado. Repletos de significado, irmãos, na morte de Cristo, né? Muito bem. Jesus Cristo é a resposta para todos os problemas do homem no que diz respeito à salvação. Deixa eu ler aqui na nossa apostila, ainda na página 57, irmãos. Depois nós vamos para uma grande tabela aí com vários textos
A obra de Cristo na cruz e sua ressurreição são a única solução para os problemas do homem. Por isso, Pedro, em sua proclamação do Evangelho, declara sobre Jesus Cristo: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Isso é Atos 4:12. Consulte suas respostas na primeira sessão desta lição. Veja como Cristo é a resposta para cada problema humano. Você deve ter feito isso em casa, certo? Muito bem. Vamos agora para a nossa tabela, irmãos, aí, e vermos exatamente como isso se comprova, ok? Agora deixa eu deixar claro. Cristo não é o problema, não é a resposta para o problema do homem porque o carro bateu o motor. Não é sobre isso que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando sobre os problemas de alma, certo? Os problemas espirituais do homem, tá? Cristo é a resposta para cada um deles, não há nenhum outro. Então vamos caminhar, irmãos, o nosso quadro aqui com certa celeridade. Vamos lá. Então tem o problema do homem, a solução em Cristo e a referência bíblica. Então a gente vai pular da primeira coluna para a última e ler logo o texto, tá? A culpa diante de Deus, porque não há um justo sequer. Vamos lá, Romanos 5:19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Muito bem, então nós somos feitos justos por causa da obediência, então se somos justos, também não há mais culpa, certo? Agora presta atenção, irmãos, aos olhos do Senhor isso aqui é absoluto. Muitas vezes o problema aí é aos seus olhos, certo? Porque você lida com o pecado todo dia, e talvez você tenha algo no seu passado que lhe persegue, algo no seu passado que lhe atormenta, e você precisa resolver isso definitivamente diante de Deus. Porque você está repetindo o tratamento diante de Deus de algo que Deus já lidou. Certo? Tem aquela velha brincadeira que a gente faz, né? Que como ele joga as coisas no mar do esquecimento, como diz lá nos profetas, Deus ainda coloca assim uma placa: proibido pescar, proibido mergulho profundo, porque está lá e acabou. E aí, né, eu cometi o pecado lá em 1974 e tal, aquilo me atormenta. E agora em 2020, Senhor, eu queria, por favor, dar um pulo lá em 74. E Deus, meu Deus, de novo. Deus não fala, ai meu Deus, porque Ele é o próprio, você entendeu? Eu. Já farto, irmãos. Porque nós estamos assim, meus irmãos, barateando o perdão de Deus, de certa forma. E de forma incrédula, tratando aquilo que nós acabamos de ler. Porque ou ele perdoa ou não perdoa. É uma coisa ou outra, não tem coluna do meio. Eu vou lhe perdoar, mas na próxima vez que você fizer uma coisa, eu vou trazer aquele negócio lá de trás de volta, viu? Quem faz isso somos nós, irmãos, nossos relacionamentos, né? Deus não, certo? Letra B aqui, o número 2, perdão. Letra A, número 2. Não há quem entenda. 1 de João 5:20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, viu? Testemunho de Jeová. E aí, meus irmãos, esse texto acaba de cancelar o diagnóstico do homem que nós estamos lendo na primeira coluna, que a propósito está lá em Romanos capítulo 3. Não é? Não há no justo, nenhum sequer ninguém que entenda, e aí está a solução dada pela palavra de Deus. Ok? 3. Não há quem busque a Deus. Lucas 19:10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então, não há quem busque a Deus. O que Deus faz? Busca o homem. Tá? Como aquela frase que você já conhece, tantas vezes já foi falada por várias pessoas. Certo? Eu não encontrei Jesus, o perdido era eu. Ele que me encontrou. Então é o sentido contrário. Número 4. Todos se extraviaram. 1 de Pedro 2:25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Muito bem. Eram extraviados, mas fomos convertidos e trazidos pelo pastor que nos encontra. 5. Se fizeram inúteis.
Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só, meus irmãos, uma palavra de Deus cancelando todo o diagnóstico de Romanos 3. Em Cristo, é claro, né? O diagnóstico prevalece, permanece. É isso que nós somos sem Cristo. Mas olha como tudo muda. Então talvez você seja aqueles que lê Romanos 3 e diz assim, mas eu já sou muito assim ainda. Não é não. Olha o que a Bíblia está dizendo, irmãos. Olha o que ela continua dizendo na letra D. Letra D, não, desculpe, no número 6. Não praticam boas obras. Efésios 2:10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Essa é a velha discussão, meus irmãos. O que são boas obras? Boas obras não é apenas fazer o bem, certo? Há, obviamente, no nível humanista, no nível humano, pessoas que fazem boas coisas. E graças a Deus por elas, senão o mundo seria um lugar ainda pior do que é, né? Eu gosto demais de assistir vídeo de resgate de animal. Eles pegam os bichinhos que foi atropelado 80 vezes. Outro dia eu até comentei com vocês, né? Peguei que é uma criatura, não sei nem que adjetivo usar, colocou um lacre. Lacre, aquele lacre que você coloca, né? No focinho do cachorro. E deixou numa choupana para morrer. O lacre já tinha rasgado a carne do bichinho. E aí o pessoal do resgate buscou, cortou, levou o bichinho todo assustado, né? Tratou as feridas. Aí pula no tempo, né? 3, 4, 5 semanas, é um outro animal completamente diferente, né? Então, eu gosto de que há gente que quer o bem de pessoas e dos animais também no planeta Terra. É a graça comum de Deus, ainda bem por isso. Mas não é isso que está tratando aqui, irmãos. Quando a Bíblia fala de obras, ele sempre está relacionando com o que isso vai resolver na sua eternidade. E o que as obras vão resolver na nossa eternidade, irmãos? O grande total de nada. O grande somatório de zero. Essa é a grande questão. Que inclusive o texto que nós lemos agora, logo em cima, trata. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Só que no versículo 10, isso é 8 e 9, né? No versículo 10 de Efésios 2, vai dizer que, por outro lado, quando nós já estamos em Cristo Jesus, nós somos feitos para as boas obras. Porque agora as nossas obras são segundo Deus, para Deus e para a glória de Deus. Certo? São coisas completamente diferentes. E ainda tem mais, meus irmãos. Nós somos recompensados por ela. Como a gente bem conhece, né? Nem um copo d'água fica sem recompensa. Então, essa teologia bíblica das obras é muito importante, porque de vez em quando a gente vê alguém colocando as obras de tal maneira, dizendo assim, já vi, por exemplo, poxa, de alguém que fez algo tremendo e tal, né? Diz assim, esse daí já tem um lugar no céu. Oh, meu Deus do céu. Então vamos supor, alguém entrou num prédio em chamas, salvou a vida de uma pessoa e acabou, inclusive, ferido no processo e tal, e alguém sai com essa daí. Essa aí já tem lugar no céu. Não. De maneira nenhuma. O bem que aquela pessoa fez é real e realmente foi um bem para aquela pessoa que foi salva. Então, no tempo e no espaço, meus irmãos, esse é o limite do que aconteceu. Na eternidade, isso não tem absolutamente valor nenhum. Pelo menos não quanto à salvação. É aí, meus irmãos, que o Evangelho se distancia de todas as religiões do mundo. Todas. Porque o que mais se quer hoje na mídia é fazer a separação entre alguém que foi bom e alguém que foi mal, baseado apenas naquilo que fez. Agora, olha só. Quando o Senhor Jesus vira para as multidões, ele diz, se o Pai Celestial de vocês faz isso, 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 isso. Aliás, desculpe. Se vocês que são, como é que ele chama as multidões, irmãos? Maus!
sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial. Eu fico pensando, irmão, Jesus falando isso hoje em dia. Ah, mas o senhor é muito rude. O senhor ofende as pessoas. Não vou mais lhe seguir. Corta aqui. Estou magoado. Porque pensa numa pessoa politicamente incorreta como era o nosso Senhor. Chamar as multidões de maus? Ninguém gosta de ser chamado de mau. Hoje em dia, especialmente. Porque todo mundo gosta de pensar, meus irmãos, que você é bom. Deixa eu encerrar esse assunto aqui com um negócio que me incomoda demais. Tem um prefeito, você já deve ter visto, né, por aí, que o camarada é a antítese de todo mundo que está na política. Por quê? Você vê o cara fazendo o jardim da praça, você vê o cara ajudando na limpeza da rua, fazendo um monte de coisa que político nunca na minha vida eu já vi fazer. Mas deve ter um ou outro aí que faz. E aí o pessoal fez, isso que é prefeito. Vem aqui na minha cidade ensinar o nosso prefeito. Eu acho engraçado. A criatura nunca pegou um copo no chão na rua. Mas acha que agora esse camarada tem que sair, acho que é Espírito Santo, que ele é prefeito de alguma cidade, tem que sair lá do Espírito Santo e vir aqui ensinar a nossa prefeita para que ela também venha para a rua catar lixo. Porque tu não cata, criatura. Eu acho engraçado, mas nós não precisamos de melhores prefeitos, nós precisamos de melhores cidadãos que passem a fazer as coisas em vez de fazer assim, que exemplo, que eu não sigo. Mas acho um exemplo, acho lindo. Acho tão bonito esse pessoal, né, que ajuda os pobres. Mas você ajuda? Eu não, mas acho lindo. Acho tão bonito esse pessoal que socorre animal na rua. Mas você socorre? Não, pô, eu passo por cima, mas acho bonito. Como da hipocrisia, irmãos, nós ficamos gostando do gesto bonito dos outros. Mas não fazemos absolutamente nada. E como cristãos, irmãos, como o mundo seria diferente? Então, você está passando ali na Jaime Brasil, tem um papel de picolé no chão, a minha mãe dizia assim, menino, pega isso aí, vai cair a mão não. Pronto. Não vai cair a mão de você pegar e botar no lixo. Mas qual é o pensamento do cidadão hoje, irmãos? O brasileiro é especialista nisso. Não é meu problema. Não foi eu que joguei. Ainda vai mais adiante. Eu pago meus impostos para isso, mas depois vai para a rede social elogiar outro camarada lá, porque não está só no gabinete dele e está na rua fazendo alguma coisa. Já pensou se você plantasse, em lugar de esperar pela prefeitura, porque você pode ir lá no horto e pegar de graça, se você plantasse uma árvore no canteiro da sua rua? Você mora numa rua, na avenida, tem um canteiro do meio, em lugar de ficar esperando por alguém, você plantasse uma árvore lá? Só aqui seriam 50, 60, 70 árvores. Mas não, isso não é meu problema. A gente quer a sombra, mas não quer fazer absolutamente nada. Tudo isso, meus irmãos, são manifestações da nossa vida de pecado. De como nós somos voltados para nós, mesmo que achemos o bem feito de forma genérica muito bom, afinal de contas. Bem, mas vamos seguir. Letra B agora, né? Está tudo na letra A, esses números foram culpa diante de Deus. Letra B, escravos do pecado. Está resolvido, será? Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não são os mais escravos do pecado. Letra C, passível de morte. João 5:24. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha o tempo que Jesus usa. Já passou da morte para a vida. Então a vida eterna, meus irmãos, não começa no dia da sua morte. Ok? A vida eterna começa no dia da sua conversão. Quando você passa do reino, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, passa da morte para a vida. Já começou. E finalmente, letra D, objeto da ira de Deus. Romanos 5:9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Muito bem. Então, estamos livres da ira de Deus. Isso é algo extremamente sério, meus irmãos. Como que Deus agora olha para nós com pleno olhar de graça e misericórdia.
Não há nenhuma inimizade, não há nenhuma ira, não há nada. Deus não está, meus irmãos, o tempo todo, né, vendo aqui, deixa eu ver o que ele fez para ver até onde eu sigo tendo misericórdia dele. Na verdade, como diz o salmista, se o Senhor mantivesse um registro dos nossos pecados, quem se salvaria? Mas tu és grande em misericórdia. É isso que é o nosso Deus. Muito bem, meus irmãos. E aí encerra esse ponto as provisões da obra de Cristo. Então vamos agora, meus irmãos, ampliar esse nosso entendimento falando sobre o motivo da obra de Cristo, ou a razão da obra de Cristo. Por que Deus salvou os homens? Vamos ler os textos aqui, João 3, 16 e depois Romanos 5, 8. João 3, 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que diz Romanos 5, 8? Deus prova, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Diferença de versões aí, né? Eu também decorei antigamente com Deus prova. Deus demonstra o seu amor por nós. Então, qual é o motivo principal, meus irmãos, de que Deus salva os homens? O seu amor. O amor de Deus. Esse amor, ele é pleno, mas ele não é irrestrito. Esse amor se manifesta em salvar os homens, mas não necessariamente salvar todos os homens. Isso seria universalismo. Então é importante nós definirmos isso, que o amor de Deus se manifesta de maneira específica em salvar aqueles que serão salvos. Certo? Porque alguém poderia questionar, e realmente já questionaram, como que Deus é amor e deixa pessoas irem para o inferno. Então demonstra, meus irmãos, que a compreensão deles é que o amor de Deus só serve se ele salvar absolutamente todas as pessoas, independente dos seus atos, das suas escolhas, né, das suas atitudes. Muito bem. Que atributo de Deus é demonstrado em sua salvação dos homens? 1 de Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual é o atributo, irmãos? Misericórdia. Nós já tratamos isso quando falamos dos atributos de Deus, né? Em que a diferenciação entre graça e misericórdia é relativamente simples. As duas estão sendo manifestadas e ministradas nas nossas vidas, mas o lado da moeda é diferente. A graça se manifesta em Deus nos dar o que não merecemos, certo? Deus nos dá aquilo que não merecemos, que é a salvação em Cristo. A misericórdia, por outro lado, é em Deus não nos dar aquilo que nós de fato merecemos. Em Deus não nos dar a nossa condenação que merecemos, Ele está sendo misericordioso. Então são coisas diferentes, né? Então, às vezes a gente confunde porque a palavra misericórdia, ela é usada de diversas formas no nosso vocabulário moderno, mas teologicamente seria bem aí simples a diferenciação. Letra C. Por que o autor chama chama a misericórdia de Deus de grande? Tem uma letra D aí sobrando, né? Por que ele chama a misericórdia de Deus de grande? Por que, irmãos? Qual foi a opinião de vocês? Quem quer opinar? Quem quer pedir ajuda aos universitários? A misericórdia de Deus é manifestada sobre o quê? Sobre o nosso pecado. E o nosso pecado foi cometido contra quem? Contra Deus. Um pecado cometido contra um grande Deus precisa de uma grande misericórdia. A misericórdia de Deus é grande, meus irmãos, porque a nossa ofensa é grande. Lembra daquela ilustração que eu falei do vestido de noiva? Então, seu sobrinho vem, certo? E você está de calça jeans. Ele vem brincando na lama e diz, oi, tio, e abraça você. Você, oh, meu Deus, oi, menino, tudo bem? Aí você vai lá e troca, eu vou em outra calça jeans. Mas aí, por outro lado, é o dia do seu casamento, moça. Aí vem o seu sobrinho, que estava, sabe lá Deus por quê? Brincando na lama.
e diz, titia, e corre e abraça o seu vestido de noiva. É a mesma coisa, irmãos? Dá para você simplesmente dizer, ô menino, toma aqui, não, aqui, mano, seu filho e tal, e vai lá e põe outro vestido. Você quantos vestidos novos você tem lá, esperando, afinal de contas? Fora o fato de que, sei não, mas vai estar meio difícil ele um dia ser branco de novo, né? Diante da sujeira. Mal comparando, irmãos, mas dá para você entender o que eu quero dizer? A ofensa causada a mim e a você, ela pode até ser grave, mas não se compara à ofensa causada por nós a Deus. É aí que está, meus irmãos, inclusive a dinâmica do perdão. Ah, pastor, o que ela fez comigo, não tenho como perdoar. Aí no dia seguinte você vai diante de Deus e diz, Senhor, queria pedir perdão. Não é absurdo, irmãos? Eu não consigo perdoar. Eu, nascido em pecado, um verme. Não é que a Bíblia nos chama? Eu, contudo, sou um verme. Aí eu não consigo perdoar aquela cutícula de pecado que alguém fez contra mim. Mas com a mesma cara de pau que eu não consigo perdoar, eu vou diante de Deus e dizer, Senhor, porque Tu és grande em misericórdia. Né? Eu queria lhe pedir perdão por esse braço inteiro de pecado aqui que eu cometi. Não perdoei a cutícula, né? Mas o braço inteiro. E ainda cito a Escritura para Deus, porque eu sou sábio, né? Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar toda a justiça. Não é culpa minha, foi o Senhor que escreveu. O tamanho da disfarçatez que nós temos de lembrar da Escritura quando nos favorece. Mas quando a Escritura nos condena e nos obriga, né, ao perdão, aí é diferente. Nos obriga, pastor? É. Você esqueceu do que Paulo escreveu? Perdoem-se uns aos outros, como Deus em Cristo os perdoou. Os dois textos estão na sua Bíblia, meu irmão. Não tem só um, não. Os dois textos estão lá. E os dois textos estão sobre nós também. Ok? Muito bem. São os motivos da obra de Cristo. Letra número 5. Que não deixa de ser uma letra, porque está em romano. A resolução e continuação da obra de Cristo. Vamos lá. A resolução e a continuação da obra de Cristo. Como Cristo foi declarado Filho de Deus? Romanos 1, 4. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Ok. Como? Segundo o Espírito, como está escrito aí? De santidade, certo? Eu pulei o parágrafo anterior, irmãos, mas é bom ler. A morte de Cristo no Calvário encerrou sua obra redentora em favor do homem, João 19:30. Mas a história da salvação não terminou ali. A sepultura não podia deter Cristo. Ele vive e continua a sua obra que iniciou por nós todos, né? Por nós. Então vamos repetir, irmãos, Romanos 1:4, rapidinho aí para a gente pegar de novo o fio da meada. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Então, Jesus Cristo nosso Senhor. Isso. O Espírito de Santidade foi declarado com poder através do que, irmãos? Pela ressurreição dos mortos. Lembra que eu falei, meus irmãos, que a nossa pregação do Evangelho às vezes deixa esse fato do lado de fora? É por isso que eu cresci numa geração que achava que nós íamos viver no céu mais parecido com a história do Cebolinha lá, né, do Maurício de Souza, do que com a Bíblia. Porque a gente falta falar mais da ressurreição. A gente precisa falar tanto da ressurreição, irmãos, que nossos filhos venham perguntar assim, pai, mas e quem for cremado? Isso é uma pergunta de quem está pensando sobre a ressurreição como algo real, né? E se alguém tiver o corpo explodido? Isso é pergunta de criança, né? O que faz? Eu sei porque já me fizeram. E se o corpo não for achado, sei lá, for comido pelos peixes porque morreu no mar? Não tem problema. A ressurreição ainda vai acontecer. Porque de fato, meus irmãos, todos nós vamos virar pó. Bem, a não ser que alguém for tão bem embalsamado que fique para todo sempre aí, né? Parecendo uma múmia. Mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que ninguém vai ficar com o seu corpo perfeito para sempre. Morreu, deteriora. Com exceção de um, é claro.
Por quê? Exatamente porque ele é a primícia dentre os mortos. Então a ressurreição, meus irmãos, ela autentica a obra de Cristo, mas ela é parte integrante da nossa esperança. Nós vamos viver para sempre. Ou você precisa virar para o seu irmão do lado e dizer para ele, você vai viver para sempre. A gente estava doido para a gente fazer isso aqui na igreja, né? Não vai ser hoje. Muito bem. Letra B, irmãos. Depois de fazer a purificação dos pecados, como Cristo foi exaltado? Hebreus 1:3. É a continuidade da obra de salvação, tá, irmãos? Ressurreição e agora, Hebreus 1:3. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua poderosa palavra. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Muito bem. Então, o nosso Senhor reina, como diz lá em Apocalipse, depois, e a música emprestada por Handel, né? A letra emprestada. Não o nosso Handel, o compositor, quero dizer, né? Então, o Aleluia de Handel pega exatamente esse texto de Apocalipse para falar sobre o reinado absoluto do Senhor Jesus, né? Porque os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E ele reinará para sempre. Então hoje nós estamos no momento, meus irmãos, do já e do ainda não. Certo? Essa é uma expressão extremamente conhecida para quem estuda teologia. Então há fatos bíblicos que já são fato, mas não plenamente. Pastor, o que você está querendo dizer? Então vamos lá. Jesus é Senhor, sim ou não? Sim. Mas a palavra de Deus diz que ainda há inimigos a serem colocados debaixo do seu pé. E o último inimigo é qual? A morte. Certo? O último inimigo a ser colocado debaixo dos seus pés é a morte. Ora, se a morte ainda reina sobre a terra, se o mundo ainda jaz no maligno, o nosso Senhor é sim Senhor, está no trono, mas ele ainda não é plenamente, porque há um usurpador no reino, há um invasor no reino, e nós estamos trabalhando com o nosso Senhor para expulsar esse usurpador, esse invasor, cada vez mais, certo? Agora, é claro, isso aí não é a minha obra e a sua que vai realizar isso. Isso é definitivamente feito pela volta de Cristo, aonde ele reina sobre a terra e depois reina eternamente. Certo, irmãos? Então, a ideia de reino e a ideia de senhorio na Bíblia, ela possui facetas, ela possui manifestações, ok? Então, quando a Bíblia fala que ele vai reinar sobre o trono de Davi, seu pai, esse trono não está no céu. Davi nunca reinou no céu. Davi nunca teve trono nos céus. Só que o texto deixa claro que hoje ele está à destra do Pai e ele reina. Mas o reinado sobre o trono de Davi, o seu pai, que é no sentido de seu antecedente, né? Ainda se concretizará no milênio, como está no final de Apocalipse. Não precisa você complicar o texto. Leia o texto como ele realmente é. Certo? E eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. Você, mas 1000 anos é uma grande extensão de tempo. Por quê? Baseado em que você afirma isso? Só porque você quer? Só porque você acha que tem que ser assim? Se o texto diz aquilo, e ele reinará durante muito tempo, ele teria dito, ele reinará durante muito tempo. Mas se o texto é específico, irmãos, mesmo em um livro cheio de figuras de imagem, é diferente de alegoria, tá? Alegorizar é você dar um sentido espiritual para um texto. Figura de linguagem é você usar simbologia para explicar alguma coisa, são coisas distintas. Mas o reinado de Cristo é hoje, será e vai ser para sempre. Ele apenas um dia não vai ter mais nenhum degradê, nenhuma variação, nenhuma manifestação diferente, como é aquilo que está acontecendo hoje, ok? Então isso é continuação da obra da cruz, de Cristo. Letra C, irmãos. Experimentamos a morte espiritual através do pecado de Adão. Que benefício recebemos através da ressurreição de Cristo? Certo? O segundo Adão. 1 aos Coríntios 15, 21 e 22. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Muito bem.
Agora, olha que interessante, irmãos. Olha como teologia bíblica é importante. O que é teologia bíblica, queridos? É você não interpretar um texto sozinho. Uma regra de interpretação bíblica, a famosa hermenêutica, né? Não é bonito você botar numa filha, né? Maria hermenêutica, né? Já que tem tanta Maria numa determinada casa aqui, né? Pode ser, de repente, próxima filha, né? Maria hermenêutica. Né? Então, o que significa isso daí? Teologia bíblica, usar na interpretação. Repete o texto para mim, por favor, Dani. Já mudou? Já saiu de lá? É, o 1 Pedro, não? Não, Coríntios 15. Tá aqui. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Ok. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Todo mundo vai para o céu, irmãos? Não. Sim ou não? Todo mundo vai para o céu, irmãos? Não. Ah, obrigado. Achei que ia passar uma vergonha tão incrível aqui. Mas o texto não acabou de dizer que todos são vivificados? O grande problema, irmãos, é que a gente não entende que a palavra todos, ela precisa de contexto. E o contexto que eu me refiro aqui é a teologia bíblica. Então, por exemplo, você está no estádio, né? Aí você fala, você chega em casa, mãe, ganhamos, foi uma loucura. Quando o atacante, sabe qual time, né? Não precisa nem falar. Fez o gol, né? Todo mundo saiu gritando, todo mundo saiu abraçando um ao outro. Todo mundo ou todo mundo que torce para aquele time? Faz sentido? Seu time fez o gol, ganhou o campeonato. O pessoal do outro lado estava se abraçando. Muito bom! Não ganhamos nada. Claro que não, irmãos. Todos os que torcem para aquele time. Todos têm um contexto, certo? Você está aqui, os adolescentes vão sair para um acampamento. Os pais estão aqui, vieram trazer os adolescentes. Aí está ali parado o ônibus, você diz, pessoal, todo mundo para o ônibus. Os pais vão entrar? Não, óbvio. Só vieram dar carona para os filhos, trazer a barraca e tal, né? Dizer, filho, tchau. Né? Ou, tchau. Depende, né? É mais quando é pequenininho. Quando é pequenininho, vai, filho, cuidado, tá? E tal. Mais alto, ele diz, tá, filho, né? Você vai ficar mais uns 2, 3 dias e tal, fica à vontade. Ponto aqui, meus irmãos, é que é a mesma coisa no texto bíblico. Isso, inclusive, em João 3,16. Então, você precisa pegar e entender teologia bíblica, o todo do ensino bíblico, que é óbvio que quando Paulo fala que todos foram vivificados, todos os que estão em Cristo. Não é todo mundo. Não são todas as pessoas. Mas todos aqueles que estão em Cristo foram vivificados, assim como todos os que estão em Adão foram mortificados. Agora, quantos seres humanos estão em Adão, irmãos? Todos os seres humanos, 100%. Todos os seres humanos estão em Adão. Agora, olha que interessante. Até se todos têm uma exceção. Jesus de Nazaré. Então, você vê, meus irmãos, como teologia bíblica é importante? É daí que saem os absurdos das heresias das seitas. Que eles pegam um texto, tiram do contexto, não usa teologia bíblica, não usa teologia histórica. O que é teologia histórica? Deixa eu ver o que Agostinho falou sobre isso. Deixa eu ver o que Lutero falou sobre isso. Ninguém está tratando, irmãos, Agostinho, Lutero, Calvino, quem quer que seja, como inerrante. Está apenas dizendo o seguinte, eu humildemente vou ver o que homens em 2000 anos de cristianismo falaram sobre isso antes de mim. Pode ser que ele tenha falado uma tremenda besteira, como eu já vi. Eu não concordo com tudo que Agostinho escreveu, não concordo com tudo que Lutero escreveu, não concordo com tudo que Calvino escreveu. Certo? Mas eu posso ter a humildade de dizer, esses homens não ficaram 5 minutos em cima das escrituras. Eles gastaram anos em cima das escrituras. Então deixa eu dar uma olhada qual a conclusão que ele chegou, ver se tem lógica, para que a gente possa ver o que a doutrina cristã vem pensando ao longo do tempo. Certo? Então quando você vê, meus irmãos, na reforma, as conclusões que eles chegaram, e você vê aonde a Igreja Católica estava, você começa a perceber que eles abandonaram a fé histórica, a Igreja Católica, certo? E começaram a reescrever a doutrina segundo lhes era conveniente. Porque dentro da própria Igreja Católica existem teólogos que contradizem aquilo que eles defendem. É só você ler Agostinho, ao qual eles chamam de Santo Agostinho. Agora eu pergunto, irmãos, como você pode ser católico, devoto de Santo Agostinho, e crer o contrário do que ele ensinava?
não é um devoto muito bom, né? No mínimo, ele devia dizer assim, deixa eu ver aqui o que o meu santinho padroeiro dizia. Porque se você ler, e de novo, você vai discordar de algumas coisas biblicamente, se você ler Agostinho, você não vai chegar às mesmas conclusões da teologia católica, de hoje, pelo menos. Entendeu? Se você ler Tomás de Aquino, você não vai chegar às mesmas conclusões. Então é incrível como que parece que a Igreja Católica se sabota a si mesma com seus próprios supostos grandes teólogos que eles chamam, né? Mas eu divago. Vamos lá. Então nós estamos falando sobre, portanto, esse todos aí do texto, né? Vamos agora, queridos, para a página seguinte e ver na página 60, esse quadro que você tem aí, ok? A Bíblia se refere à ressurreição de Cristo como as primícias. Trata-se de uma expressão do Antigo Testamento que fala dos primeiros frutos da colheita. Estes frutos eram separados para o Senhor. Quando empregado no Novo Testamento, primícias implica uma nova colheita que se dará. Portanto, a ressurreição de Cristo mantém firme a promessa da ressurreição dos filhos de Deus. As primícias, irmãos, no Antigo Testamento, eles eram um passo de fé, certo? Por quê? Vamos lá. Começou a colheita. Boa parte está boa para colher, outra parte está amadurecendo, né? Então começou a colheita. Você pega a primeira coisa que você colheu e dava como oferta para o tabernáculo. Isso significava o quê? Eu creio que Deus vai me abençoar tanto que eu não preciso dar para Ele o resto. Eu não preciso primeiro cuidar de mim para depois cuidar das coisas de Deus. Eu vou dar o melhor para Deus. Isso era feito também com azeite. Nós vimos em Nazaré uma prensa, tal e qual era no primeiro século. E a prensa, ela tem 3 etapas. Você colocava dentro de tipo um cesto, né, as azeitonas, tá? E aí ela é colocada na primeira prensa e você baixava. Esse azeite que saía dali, ele é o puríssimo. Esse azeite era de Deus. O melhor azeite, o mais caro, o mais precioso, era para o uso do templo, para o uso para Deus. O segundo azeite era uso para o homem, para a culinária, para a medicina e etc. E o terceiro, quando já estava só o bagaço da azeitona mesmo, mas ainda a prensa com mais peso extraía azeite, era usado para a iluminação pública, para a lamparina e etc. O melhor era para Deus, a primeira colheita era para Deus. Jesus é chamado das primícias da ressurreição. O melhor de Deus já veio e já ressuscitou para comprovar. Agora veja bem, meus irmãos, não é diferente? A promessa dele não é, eu vou fazer uma coisa. A promessa dele é, eu já fiz, está aí a prova. Eu já trouxe alguém dos mortos para comprovar que a mesma coisa eu vou fazer com vocês. É por isso que Paulo fala em Coríntios capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa pregação e a nossa fé são vãs. Não serve de nada. Por isso que eu digo, meus irmãos, você está pregando o evangelho, fale. Que a oferta de Deus é você viver para sempre. Porque quando Paulo, meus irmãos, estava lá na estratosfera do conhecimento, da filosofia, pregando o evangelho, mas tal, o pessoal lá em Atenas dizendo assim, interessante e tal. E não sei o que, ressurreição dos mortos. Você é doido. Você é maluco. E começaram a rir dele. Lembra do texto? Passamos por ele. Porque esse é o diferencial do cristianismo. Ninguém vai para Valhalla. Ninguém vai para Nirvana. Ninguém vai para um mundo posterior, né? Desencarnado e tal. Nós somos esperados em novos céus e nova terra, certo? Terra. Novos céus e nova terra, ninguém vai ficar de branco com arpinha voando de nuvem para nuvem. Vamos ressuscitar, a terra será restaurada e nós vamos viver em sociedade. Essa é a extensão do que a Bíblia fala, meus irmãos. Qual vai ser exatamente o sistema com qual a humanidade vai ser administrada? Não tenho a mínima ideia. Ainda vai existir política? Vai existir democracia? Não sei. Provavelmente creio que não. Vai existir teocracia. E Deus vai determinar o que vai ser feito.
E veja bem, meus, essa vai ser a sociedade com a qual nós vamos viver para todo sempre, quando o universo, a criação for redimida. Romanos capítulo 8. Certo? Então não vai haver mais deteriorização de nada, a morte já não existe mais. Essa é a esperança eterna. Aqueles que morrem hoje em Cristo já estão experimentando a vida eterna, mas aguardam a ressurreição. Então é óbvio que o corpo do seu ente querido, dos meus avós, por exemplo, alguns tios, primos que morreram em Cristo, estão lá ainda na sepultura. Mas eles não estão. Certo? Aliás, é bom saber destacar que não existe doutrina bíblica de sono da alma. Quando a Bíblia fala que eles dormiram em Cristo, dormir é um eufemismo para morte. Eles estão conscientes e já experimentando a salvação. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Talvez da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Certo? Jesus subiu ao monte da transfiguração. Por acaso Deus despertou Moisés e Elias? Ei, acorda que vocês têm que ir lá dar uma conversinha com meu filho. Não. Eles estão conscientes, já experimentando da vida eterna. Apenas não passaram pela ressurreição que é prometida já, inclusive, desde o Antigo Testamento. Beleza? Parábola do rico e Lázaro, mesma coisa. Não existe sono da alma, essa é uma heresia do sabatismo, mais conhecido como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Letra D, meus irmãos, do quinto ponto agora. Que privilégio temos nós agora diante de Deus através de Cristo? O que Jesus é capaz de fazer? Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então são dois pontos aí, meus irmãos. O acesso direto a Deus, a intercessão e a salvação definitiva, certo? Definitivamente salvar. Então não há lápis celestial com borracha atrás, né, que ele fica apagando, escreve, apagando, escreve. Então a salvação é algo definitivo. Qual é a parte importante, meus irmãos, sobre essa doutrina? A doutrina não é da sua perseverança, da perseverança em Cristo em lhe manter salvo. São coisas diferentes. Então a gente não persevera por nós mesmos. É o Senhor que nos persevera, que nos mantém ao seu lado, obviamente pela obra da graça. Ok? Letra E. Que papel é exclusivo de Jesus? 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Pronto. Então, além da obra da cruz, quando digo além, depois da obra da cruz, meus irmãos, o nosso Senhor continua sendo o nosso único, verdadeiro e suficiente intercessor. De novo, queridos, eu fico pensando, como que alguém cria intercessão dos santos? Eu não lembro exatamente qual foi o século que isso foi criado, mas para pensar. Sério, irmãos, para pensar. O texto está aí. Só há um Deus e um intercessor, um mediador entre Deus e os homens. O texto anterior fala que é o nosso intercessor, esse fala que é o nosso mediador. Aí vai lá um camarada e diz, não, os santos também intercedem por nós. Baseado em quê? Se nós permanecermos, irmãos, unicamente na Escritura, não há campo para heresia. Não há campo para inventar moda, para inventar coisa. Você viu aquela igreja que inventou agora que as primícias são do pastor? Porque claro que não é pastor, né? Bispo, apóstolo, arcanjo, semideus, qualquer coisa. Pastor, pouco. E o pessoal literalmente coloca aos pés dele. Gente, o nível de, desculpe, burrice bíblica é altíssimo para você acreditar numa coisa dessa. Mas por que, meus irmãos? Porque a geração preguiçosa que prefere dizer assim, me ensina a mexer naquela câmera, mas não abre o manual. Não quer abrir o manual. Não quer pesquisar, não quer acessar a internet e assistir um tutorial para ver, deixa eu ver como é que funciona isso aqui.
quer sempre o atalho, quer sempre o fácil. Eu estava querendo aprender uma técnica nova da edição de vídeo, lembrei agora, né? Aí eu mandei a pergunta do preguiçoso pro mestre Kaique, né, de edição de vídeo ali. E aí ele não respondeu, porque obviamente estava ocupado, estava trabalhando e tal, né? E eu querendo editar o vídeo e tal. E eu pensei cá comigo, e se eu tentasse descobrir por mim mesmo? Uma ideia louca aqui, né? Aí eu fui pro computador, como fazer tal e tal coisa. Que petulância, que ousadia. Como fazer tal e tal coisa no programa tal e tal e tal. Aí cliquei no primeiro, tinha um vídeo de 3 minutos. Eu já estava esperando ele responder a 15. 3 minutos. 30 segundos inicial era vinheta, apresentação, assine o canal, clique no sininho, né? Eu já apressei. E os 30 minutos seguintes era ele tentando convencer a fazer tudo de novo. Era só o miolo e só precisei de 30 segundos para descobrir como era para fazer o negócio. Esse é o problema do cristão hoje, irmãos. Está preso na barra do paletó de pastores com a preguiça para descobrir as respostas para a sua vida. Piorou sobre a doutrina, né? Veja bem, meus irmãos, eu de maneira nenhuma estou dizendo que você não pode procurar, não necessariamente o pastor, mas um irmão, para ajudar uma opinião sobre a necessidade na sua vida, um aconselhamento. A gente estuda aconselhamento bíblico na nossa igreja, né? Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Não é isso. Isso tem o seu lugar. Mas é a dependência edêmica que se tem hoje em dia de alguém ou de alguéns. E aí, obviamente, a pessoa não aprende, não cresce, não evolui espiritualmente, não vai para frente, porque está sempre achando que o outro tem a solução que ele poderia conseguir pela sua própria palavra. Eu vou encerrar com esse último exemplo, irmãos. Quando nós começamos o nosso devocional diário, 6, 7 anos atrás, eu não lembro bem, você sabe qual foi o ambiente da igreja que mais esvaziou? Chama-se gabinete pastoral. Eu nunca tive um controle, um registro, mas se eu tivesse um registro, irmãos, de antes de nós introduzirmos o devocional diário na nossa igreja. Veja bem, eu não inventei nada, certo? Está lá no Salmo 1, que você tem que ler a sua Bíblia todo dia. Ninguém inventou na nossa igreja que você tem que fazer isso. Apenas começamos a ensinar mais sobre isso e adotamos um material, correto? Ninguém lhe ensinou nada novo. Mas se eu tivesse um registro daquele ano para trás e um registro daquele ano para frente, você ia ver o que eu estou lhe dizendo. O que esvaziou mais na nossa igreja chama-se gabinete pastoral. Inclusive pessoas que tinham tentado marcar comigo um pouco antes. E eu fui procurar porque não deu tempo. Depois que nós começamos a devocionar, a pessoa falou assim: ah, pastor, entendi, lembrei o que foi que a gente tinha combinado. Não precisa mais não. E ainda falou meio envergonhada. Não precisa mais não, porque tipo, eu descobri que estava na Bíblia a resposta. Mas isso eu já podia ter lhe dito há muito tempo, que a Bíblia tem a resposta para todos os problemas não orgânicos do homem. Todas as respostas. A não ser para os preguiçosos. Nós temos que pensar isso muito sério, meus irmãos. Repito, isso não anula, porque a Bíblia mesmo fala, aconselhem-se uns aos outros. Paulo diz isso, né? Admoestem-se uns aos outros. Tem o seu lugar. Estou falando sobre os extremos, os exageros, né? Vamos lá. Letra F. Em sua despedida, que promessa Jesus fez? Ele fez. João 14:3. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Muito bem. Então a promessa é óbvia, a promessa de que o Senhor voltará para nos buscar. Meus irmãos, da mesma forma que nenhuma das suas preciosas promessas jamais caiu por terra, nós podemos confiar plena e totalmente de que essas da sua volta, do seu retorno, se cumprirão também. Certo? Pastor, mas já se faz 2000 anos. Se você ficar com as estimativas as menores estimativas, meus irmãos, da história da humanidade, a sua primeira vinda levou mais do que isso. Desde a promessa em Gênesis capítulo 3 até o cumprimento em Mateus ou em qualquer outro evangelho, levou mais do que 2000 anos para se cumprir nas mais
reduzidas estimativas de tempo que o planeta Terra pode ter. Ok? Então, de maneira nenhuma, nós estamos tendo nada inédito, né? A demora tem a ver com o propósito, o plano de Deus para a humanidade, para os seus eleitos também. Muito bem, meus irmãos. O nosso último e sexto ponto é aplicação, certo? Vamos ver algumas coisas para encerrarmos a nossa quinta lição hoje. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Atos 2:37. Bem, quando as pessoas são confrontadas com a realidade de quem Cristo é, elas entendem que cometeram um terrível engano com respeito ao que criam ou como viviam. Daí nasce uma profunda convicção em seus corações. Aí considere o exemplo do texto que nós acabamos de ler, dos homens em Jerusalém, cujos olhos foram abertos para a verdade. Então, o que o apóstolo está dizendo, irmãos? Quanto mais eu conheço sobre Cristo e a obra que Ele fez, isso precisa ter uma resposta na minha vida espiritual. No caso de Atos capítulo 2, foi para a salvação, né? Mas isso já aconteceu comigo e com você, eu acredito. Certo? Se não aconteceu, isso que você estudou sobre a obra de Cristo, a resposta que você deve dar é arrepender-se e confiar em Cristo como Senhor e Salvador. Agora, ouça bem, a obra de Cristo não se resume à salvação do perdido para ser salvo. Ela continua, meus irmãos, hoje na nossa vida. Senão não tinha sentido a gente ter estudado, correto? Se a obra de Cristo fosse apenas para lá, quando nós nos convertemos, não tinha sentido a gente passar a nossa manhã aqui. Isso é a coisa que eu tinha que falar para incrédulo. Contudo, ela não é apenas para o momento da nossa salvação. Tudo que nós aprendemos, irmãos, nessas aulas, na lição 4 e na lição 5, sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo, deve gerar na nossa vida uma resposta de fé, deve gerar na nossa vida uma resposta de dedicação, de confiança. Se tudo aquilo que Ele prometeu e Ele cumpriu, certo, é verdade, qual é a razão de temor que eu preciso ter hoje na minha vida? Qual a razão de medo do meu futuro que eu preciso ter na minha vida, se minha vida está guardada em Cristo? São respostas variadas que eu possa ter. Então, aqui outras, irmãos. O que você pode fazer? Está na nossa apostila, última página. Reconheça que você tem cometido pecados e que não pode ser aceito por Deus. Sem Cristo, é claro. Primeiro ponto, reconheça que você tem cometido pecados e que não pode ser aceito por Deus desta maneira. Mas aí tem o próximo passo. Arrependa-se e clame pelo nome de Jesus para ser salvo. De novo, ele está falando daquela primeira experiência, né? Busque perdão, 3, através de seu sangue derramado por você. Finalmente, reconheça-o como justo governador da sua vida. E, finalmente, agradeça a Deus por sua graça e seu amor. Então, perceba, meus irmãos, que esse crescente pode estar indo já além da sua experiência. Você já se converteu, você já é filho de Deus, já é habitação do Espírito Santo, maravilha. Agora, isso tem ainda causado efeitos na sua vida? Isso ainda tem causado impacto na sua vida hoje? Então, uma das coisas, queridos, que a obra de Cristo precisa fazer na nossa vida, preste bem atenção, é evitar que isso seja uma mesmice, que isso seja algo corriqueiro, que isso seja algo sem valor hoje, certo? Nós precisamos viver hoje, irmãos, somos como se Cristo tivesse morrido ontem e eu tivesse me encontrado com Ele hoje. A obra da cruz não pode ser uma coisa bege na nossa vida, uma coisa sem impacto na nossa vida. Não pode, porque eu converti há 39 anos, que é o meu caso. Mas precisa se renovar hoje na nossa vida, irmãos. Essa é a ideia por trás do Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Como? Se esse texto está registrado no livro de cânticos deles, e eles cantavam de novo, porque não é uma música nova, mas é as verdades da vida espiritual se renovarem na nossa vida. Pastor, mas como é que eu posso detectar se isso de repente tem sido algo perigoso para mim? Seu devocional. Deixa eu dar aqui uma notícia para você. Você nunca vai ler um texto original no seu devocional, se você já leu a Bíblia toda.
E é bem provável que você vai pegar textos que você já leu várias e várias vezes. O texto que nós estamos expondo no domingo à noite, que foi inclusive uma coisa que alguém falou comigo, mas isso aí no meio torna a coisa meio banal, até comentei no grupo de vida, não torna a pregação uma coisa meio... que as pessoas já esperam que vai ter. Eu falei, olha, se você conseguiu em algum domingo pregar um texto inédito, me diga quando foi, porque não há texto inédito. A Bíblia já foi encerrada. E se você tem uma congregação que lê a Bíblia, e que lê toda a Bíblia todo ano, fatalmente você vai pregar em um texto que as pessoas já leram. Não tem como fugir dessa realidade, dessa verdade. E como é que você faz, irmãos? Daqui a alguns momentos nós vamos passar, alguns dias nós vamos passar no texto que eu já preguei meia dúzia de vezes. A despedida de Paulo dos anciãos em Éfeso, Atos capítulo 20. Quantas e quantas vezes você já não viu Atos 20, 24 sendo citado por pastores e missionários? Não tenho a minha vida por preciosa, tanto que cumpro o ministério porque fui chamado. É ou não é? Texto é banal, texto conhecido. Só que não. Porque o texto é vivo. Porque o Deus a quem nós servimos é vivo. O Senhor a quem nós servimos é vivo. A Bíblia é o único livro que, quando nós lemos, o autor está presente. Você não tem como ler qualquer outro autor, a não ser que seja um autor vivo, e você vá até a casa dele ou peça que ele venha aqui, e ele está ao seu lado, literalmente. Mas o nosso Senhor está. E é isso que muda, meus irmãos, a experiência cristã. Você já entendeu por quê que muitas igrejas vivem atrás de novidade? Vivem atrás de entretenimento? Porque pastores, e eu não estou desculpando-os, na verdade estou explicando, ficam um pouco desesperados porque vem uma congregação sem interesse nas coisas de Deus. Então começam a fazer malabarismo. Vem para o púlpito vestido de herói. Já viu as fotos? O cara que foi pregar vestido de Capitão América, o outro foi pregar vestido de Batman. Segundo ele, era uma ilustração do ponto que ele queria fazer na mensagem. Mas eu tenho absoluta certeza que naquele culto o pessoal saiu comentando da roupa dele. Conta-se uma história, meus irmãos, eu estou tentando encontrar essa história para conhecer os detalhes, que alguns americanos foram até Londres, por viagem alguma, que eu não sei se era turismo ou trabalho, cristãos, e disseram assim, enquanto estivermos em Londres, não podemos deixar de ir na igreja do fulano de tal, que é o camarada que eu estou tentando lembrar o nome e não acho mais essa citação. E foram. E saíram de lá. Que pregador. Que orador. Que inglês perfeito. Que construções gramaticais. Citou os clássicos e isso, saíram de lá embasbacados. Passada uma semana, eles falaram assim, eu soube de um novo pregador aqui em Londres. Ele é muito jovem, mas ele é o zum 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 da cidade. E foram assistir o outro pregador no segundo domingo. Na saída do culto, saiu dizendo, que grande Deus, que grande Cristo, que grande Evangelho. Não é tão difícil adivinhar qual é o nome do segundo pregador. Então, meus irmãos, o que deve lhe impressionar não é o pregador, não é o escritor do livro, não é toda a prosopopeia que se faz num culto. É o Deus que está sendo adorado. É a obra de Cristo que está sendo lembrada. É você chegar e entrar por aquela porta e dizer assim, Senhor, eu podia hoje estar entrando em tantas portas. Hoje, no meu domingo, eu podia estar fazendo um monte de outras coisas da minha vida. Se o Senhor não tivesse me encontrado naquele dia ou naquela noite, daquela cidade e naquela igreja, naquela pregação. Ou, para você que nasceu no lar evangélico, se o Senhor não tivesse me dado o privilégio
de ter nascido em um lar com um pai e uma mãe tementes a Deus. É você agradecer a Deus, meu irmão, todo dia, porque você não faz favor nenhum em servir a Ele. Mas Ele derrama graça e misericórdia por nós podermos servi-lo. Então a obra de Cristo não é qualquer coisa. Talvez alguém, se você comentou sobre o que você está estudando na EBD, alguém olhou assim, mas isso não é meio básico? Pergunte a ele se ele consegue falar 10 minutos de memória sobre esse básico aqui. Pergunte a ele se ele consegue explicar esse básico. Fale sobre a pessoa de Cristo. Fale sobre a obra de Cristo. Porque o nosso papel, meus irmãos, repetindo as palavras que não são minhas, é vir junto com a igreja do Senhor para ouvir as velhas verdades que nós insistimos em esquecer. Porque são essas verdades, irmãos, que dão estrutura à nossa vida. As suas lutas vão variar. Os seus problemas vão variar. De grau, de intensidade, de exemplo do que acontece, eles vão variar. O que não vai variar é o Deus e as verdades que são a estrutura da sua vida. Portanto, meus irmãos, encerrando hoje, que a obra de Cristo realmente traga essa realidade para nós, tudo aquilo que nós estamos estudando na verdade. Porque semana que vem, na sua lição número 6, para a qual você deve se preparar, nós vamos falar sobre salvação. Pastor, o que há para falar sobre salvação? Tudo. Nada novo vai ser falado semana que vem ou nenhuma semana depois disso. Mas ainda assim, pela graça de Deus, vamos nos reunir a partir das 9 horas para falar do evento que marcou a nossa vida de uma maneira como nada, absolutamente nada pode marcar. Como disse Piper, irmãos, não há absolutamente coisa mais importante no mundo do que ser salvo. Não há diplomas, não há conquistas, não há nada. Ou seja, é um senhor assunto que nós temos para tratar semana que vem. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado. Não há cântico, não há palavras na oração que nós pudéssemos fazer, cantar, que pudessem chegar perto, ó Deus, da pessoa e da obra do nosso querido Senhor. Nós lembramos do velho hino, ó Deus, que diz que quando chegarmos no céu, eu quero rever papai, mamãe, quero ver os meus irmãos e meus amigos, mas primeiro quero ver meu Redentor. Nós te louvamos, Senhor, por nos tornar possível na nossa vida participar da vida de Jesus. Tê-lo conosco. Poder, ó Deus, ter os nossos pecados sobre aquela cruz. E eles não nos pertencerem mais. Nós somos gratos por poder saber que a nossa vida não está ao acaso, mas há um Senhor nos céus que controla, que dirige as nossas vidas. E nós somos gratos, ó Deus, porque nós podemos ter a certeza de que quer Ele venha, ou quer Ele nos chame para ir, nós estaremos para sempre com o Senhor. Podemos ter a certeza das palavras do apóstolo Paulo, que um dia nós ouviremos a voz dele desde o nosso túmulo. Ou um dia nós ouviremos o toque da trombeta e seremos arrebatados. Mas isto é um fato na nossa vida. Não é uma fábula, não é um conto de fadas. Não é algo, Deus, pelo qual nós podemos ter uma sombra ou qualquer fração de dúvida. Porque nós conhecemos em quem temos crido. E sabemos que Ele é poderoso, que Ele é capaz de guardar o nosso tesouro até aquele dia. Muito obrigado, Senhor.
por lembrarmos esta manhã, mais uma vez, da pessoa mais importante da nossa vida. É em nome dele, em nome de Jesus, o amado de nossas almas, que nós oramos. Amém e amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.